Boa tarde, boa noite ou bom dia, amados irmãos e irmãs. Quero falar com você sobre ouvir. Ouvir. O crente, ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir, porque ouvindo nasce fé, ouvindo se aprende, ouvindo se aprende e se conhece um ao outro também. Ouvindo a palavra de Deus, você vai conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz: cale-se diante do Senhor toda a terra. Muitas vezes quando os profetas falavam, em vez deles mandarem o povo da glória, em vez deles mandarem o povo da aleluia, eles diziam: cale-se diante do Senhor toda a terra. Porque quando a gente se empolga muito, é capaz e é perigoso a gente parar de ouvir. Mas os profetas queriam que as pessoas ouvissem e não simplesmente estivessem numa folia, o que é bom, porque Deus ele se alegra, mas a festa tem que ser para o momento certo. E meditando em ouvir, eu e o Espírito Santo, nós chegamos à conclusão aqui em Eclesiastes 5, que diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Salomão era um homem muito sábio, e o seu próprio pai, chamado Davi, disse assim: louvai ao Senhor com inteligência. Então, até o mesmo o louvor era necessário fazer com e praticar com sabedoria. Então, Davi já era sábio. E Salomão, olhando para a sabedoria do seu pai, ele, uma certa feita, quando Deus veio para ele e disse: Salomão, pede-me o que queres. Salomão viu que havia um grande povo esperando por ele para ser julgado, ajudado, orientado. E Salomão então disse: eu quero sabedoria. Dai-me inteligência, sabedoria, para que eu saiba administrar, ajudar e entrar e sair diante deste povo, porque é um povo muito numeroso. Então Salomão ele recebeu sabedoria, porque o Senhor disse sim, eu vou te dar sabedoria. E muitas outras coisas. Então aqui nós estamos lendo a frase de um homem que é sinônimo de sabedoria. E esse homem, o pai dele disse: louvai ao Senhor com inteligência. E esse homem, ele também não só louvava com inteligência, como seu pai, mas ele descobriu que na casa do Senhor era necessário alguns comportamentos distintos, diferentes, que é ouvir. Ouvir. Nós temos falado tanto, mas mais uma vez eu quero perguntar, como muitas vezes eu pergunto: você tem ouvido? Você tem ouvido? Porque aqui está escrito, quando você chegar na casa de Deus, vá com os ouvidos abertos para ouvir. Sempre que eu vou num culto, eu gosto de chegar mais cedo. Eu gosto de chegar mais cedo. Sempre que eu fui pregar em outro lugar, eu gosto de chegar cedo para me preparar, chegar na paz, ouvir, porque eu não estou no culto somente para dar algo, mas para ouvir. Pastores já me orientaram e eu ouvi.
Ontem, um senhor de idade cristão, eu disse para ele: o que tu podes ensinar a este jovem pregador? E eu fechei meu lábio e ouvi os conselhos dele. Ouvir. Ouvir. Mesmo quando você diz será. Ouvir. Ouvir mesmo quando você talvez não concorda. Ouvir. Ouvir sem resmungar. Ouvir sem ser respondão. Ouvir com respeito. Ouvir os mais velhos. Ouvir um policial na rua. Parar. Ouvir alguém que quer falar. Não interromper a frase da pessoa que está falando. A nossa sociedade diz que respeitar é simplesmente perguntar como vai. Não. Respeitar é perguntar como vai e esperar a resposta. Isso é respeito. Isso é ouvir. Porque ouvir é um sinal de alguém que respeita. Alguém que não ouve, não respeita. Se você quer ser respeitado, aprenda a ouvir. Se você quer crescer, aprenda a ouvir. Se você quer aprender, aprenda a ouvir. Se você quer mostrar que você tem respeito, não diga eu tenho respeito. Ouça, será um sinal do teu respeito. Mas eu não quero deixar de falar sobre esse Eclesiastes capítulo 5, porque é justamente algo especial, porque não diz somente ouvir, mas na casa de Deus. Vamos simular, vamos imaginar aqui como deveria ser a nossa entrada na casa de Deus. A nossa entrada na casa de Deus deveria ser assim. Claro que cada um tem um jeito, né? Eu sou cheio de adrenalina, mas mesmo com a adrenalina ela tem que ser real, né? E ela tem que ser para a glória de Deus. Então, imagina, eu chego num local onde os irmãos se reúnem e eu chego, Senhor, obrigado por eu chegar aqui. Aí eu vejo que tem os meus manos, irmãos, e o que eu vou fazer? Eu vou gritar e dizer, e aí, como vai? Não, eu estou na casa de Deus. Eu estou ali primeiramente por causa de Deus. Então eu vou chegar, mesmo cheio de adrenalina, mesmo cheio do Espírito Santo, mas eu vou dizer com um gesto, eu nem vou falar com a boca. Eu vou chegar e vou dizer. E vou me sentar. Mas eu dei um sinal. Pai, Senhor, paz do Senhor. E me sentar. E orar. Orar. Respeitar o ambiente. Se todos estão orando, eu tenho que respeitar aquele ambiente e orar também. Será que é isso que temos visto na casa de Deus? Respeitar o momento. Quando você entra na casa de Deus, o momento ali é para Deus. É tanto para você dar algo para Deus, como você ouvir algo que vem de Deus. Mas não somente Deus, mas também os homens e mulheres que Deus colocou para cuidar da casa de Deus. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. E eu tenho um amigo muito chegado meu,
E ele disse: eu não gosto desses títulos. Só que o interessante não é se eu gosto ou não. O interessante é simplesmente eu ler a Bíblia e dizer: ah, amém. Nós estamos numa época em que não podemos mais simplesmente ficar olhando para aquilo que gostamos ou não. Temos que aceitar. Então, ouvir. Ouvir uma instrução. Amado irmão, pega uma cadeira aqui para mim, por favor. Pegar aquela cadeira, se alguém te pedir. Se alguém que Deus colocou na casa dele te pedir, pegue a cadeira. E não levar tudo a mal, mas fazer com alegria. Opa, amém, pastor. Opa, amém, irmã. Amém, irmão. Opa, deixa eu pegar a cadeira. Fazer com gozo, com alegria. Fazer pegando fogo. Nós precisamos de homens e mulheres que ouçam uma instrução. Mas não somente uma instrução, mas também um alerta. Cuidado. Por que você falou cuidado para mim? Eu não queria ouvir isso. Não é se você queria ouvir ou não. Nós devemos estar preparados para ouvir alguém, um puxão de orelha. É normal, irmãos. Um puxão de orelha. Temos que estar preparados para isso. Mas não somente um puxão de orelha. Às vezes, talvez uma repreensão. E eu quero te ensinar só uma coisa. Se você um dia receber uma instrução, faça. Se você receber um alerta, medite, pense e observe que aquele alerta foi para o teu bem. Se você um dia for repreendido, a própria Bíblia diz que quando você é repreendido, você corre o perigo de levar mal aquela repreensão. Mas a Bíblia diz, aleluia, para você não, aleluia, perder o ânimo com a repreensão do Senhor. E a repreensão do Senhor, ela também vem na casa de Deus. Ela também vem na casa de Deus quando alguém diz, ó, vamos ficar em silêncio na casa do Altíssimo. Vamos ter um pouco de atenção. Porque sabe qual vai ser o resultado? O resultado vai ser assim. Depois de todo o culto, alguém pode dizer, ah, eu fui abençoado, mas eu não fui tão abençoado. Por quê? Porque não se concentrou, porque não esteve em espírito. Porque as coisas de Deus têm que ser no espírito. Mas como que vamos estar e entrar e ficar em espírito? Ouvindo. Ouvindo também. É muito essencial a pessoa saber ouvir. Até mesmo Saul e Davi. Saul e Davi. Davi poderia ter dito muita coisa. Ah, Saul, você só vem, se levanta contra mim. Mas Davi não era um homem normal. Era um homem conforme o coração de Deus. E mesmo Saul se levantando erroneamente contra Davi, eu nunca vi na Bíblia Davi ficar reclamando. Agora imagina se Saul tivesse razão. Então, Davi ouvia. Então existem duas situações. Quando você ouve e você realmente precisava ouvir aquilo, e você diz amém. Mas será que dizemos amém quando a gente precisava ouvir alguma coisa? Pense nisso. Será que dizemos amém ou será que deixamos a carne falar? A carne, ela também fala. Mas vamos ouvir. Mas também tem situação onde somos acusados, como Jesus foi acusado. Mas Jesus também ficou como uma ovelha muda e ouviu. E não falou. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, talvez você tenha sido como leão.
Talvez você tenha sido, feroz, aquele que fala mesmo. Mas talvez na hora que você disse assim, eu tinha que falar, talvez era para ter ficado em silêncio. Como uma ovelha muda. Lembre-se que ouvir é um sinal de alguém que respeita, de alguém que ama, de alguém que se interessa, de alguém que quer ser sábio, de alguém que quer aprender, de alguém que está dizendo: eu não sei de tudo, obrigado. Ouvir é um sinal para muitas qualidades. E quem não mostra que sabe ouvir e simplesmente dizer aham, amém, obrigado, está demonstrando que ainda precisa de muitas qualidades. Mas se você a partir de hoje ouvir, você vai prosperar. Sabe por quê? A Bíblia diz que até o tolo, se ele fechar a boca, pensarão que ele é sábio. Olha só o poder de ouvir e ficar em silêncio. Por isso eu te digo, pratique, pratique ouvir. Ouça, ouça, tenha paciência, ouça. E mesmo quando você não entender nada, ouça, medite. Coloque o egoísmo de lado e ouça. Amém?